Você sabe quais são os primeiros passos para definir os ativos turísticos de uma determinada região? Pois saiba que se você é gestor público ou dono de alguma propriedade, é possível contratar os serviços de uma consultoria para entender se aquele lugar tem algum atrativo turístico, o que pode ser realizado ali como um empreendimento para atrair visitantes. E no episódio de hoje do podcast Destinos ES, a gente está aqui com a Cássia, que vai explicar direitinho como que funciona uma consultoria. Fica com a gente. Sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para debater sobre o turismo que é tão importante hoje no Espírito Santo. E hoje a gente está aqui com a Cássia Copo, ela que é turismóloga e proprietária da Copo Consultoria e Projetos. Seja bem-vinda, Cássia. Muito obrigada, Ludmila, por participar do podcast Destinos ES e poder falar, do turismo que é a minha vida e que traz uma narrativa aí tão importante nesses quase 20 anos aí de trabalho. Ótimo, Cássia. E antes de irmos às perguntas, este podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos, Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Bom, Cássia, para a gente começar a nossa conversa, vamos esclarecer um pouquinho para quem está nos assistindo o que é uma consultoria em turismo, Como que funciona o trabalho de uma consultoria e como é o trabalho de vocês, na Copo, há quanto tempo vocês estão aí, aonde vocês atuam? Bom, a nossa empresa, a Copo Consultoria, está comemorando 10 anos de mercado agora, 2025. São 10 anos de uma trajetória muito bonita, de trabalhar aí os 78 municípios do estado. A gente conhece vários cantinhos especiais do Espírito Santo e muitas oportunidades com várias instituições, com o governo, com várias instâncias de governança do turismo aí das regiões. E ao longo desses 10 anos, trabalhar com uma consultoria, como é uma consultoria turística, eu sempre faço um elo, um exemplo de diagnóstico, Quando a gente vai ao médico, a gente precisa de um diagnóstico para a gente saber o que a gente tem. E uma consultoria técnica, quando vai propor um diagnóstico turístico dentro de um território, dentro de um destino, a gente precisa olhar dentro daquele território o que existe, qual é a oferta turística que a gente chama tecnicamente, o que existe dentro daquele território que são ativos e que viram aí uma potência para o desenvolvimento do turismo, junto a todo o elo da cadeia, o comércio, a parte de serviços, os empreendedores rurais e uma série de outros elos aí que compõem a cadeia do turismo, Porque a gente tem mais de 500 atividades econômicas que compõem a cadeia produtiva do turismo. Mas respondendo à sua pergunta, a Copo trabalha com consultoria na área de turismo, tanto na elaboração de planos municipais, elaboração de diagnósticos turísticos, palestras, treinamentos e principalmente atuando na estruturação de produto turístico, de turismo de experiência, turismo de base comunitária, trabalhando sempre com muita responsabilidade, consciência, para que essas comunidades sejam abarcadas dentro do setor e que o setor também trabalhe dentro do território delas de uma forma bem respeitosa.
Você falou aí sobre turismo de experiência, né, que é um termo que a gente tem ouvido muito nos últimos anos. E a Copo desenvolveu uma metodologia própria para fazer esse diagnóstico nessas propriedades para turismo de experiência, né? Pode falar um pouquinho de como que funciona, como que uma propriedade, uma fazenda, por exemplo, pode se transformar em uma experiência? Sim, a gente transformou, né? A gente, com vários empreendedores que estavam junto comigo, desenvolvemos um processo metodológico chamado Metodologia Espírito X, que a gente brincou, né? De achar o X da questão dentro daquele empreendimento, dentro daquele produto, dentro daquele ativo, né? Que a gente chama de equipamento turístico. E aí, dentro de uma fazenda, usando o exemplo que você colocou, a gente acaba diagnosticando o que existe e a gente analisa todo o potencial de estrutura que aquela fazenda permeia, qual o produto que ela desenvolve, o que ela faz, e através dessa metodologia de todos os passos, né, desenvolvidos dentro da metodologia Espírito X, a gente chega ao denominador comum, que é encontrar esse X, né? Que é encontrar e desenvolver essa experiência. Então, dando esse exemplo, pegando uma fazenda, a gente analisa o território, analisa também toda a cultura, né, os fragmentos históricos do desenvolvimento daquela família, para que a gente componha essa história para desenvolver essa experiência. É importante dizer que para desenvolver uma experiência não é uma história inventada, né? É importante dizer que a gente precisa trazer fragmentos do que realmente ali acontece, porque o turista quer esse momento, né? Quer essa troca cultural, quer conhecer a vida daquela comunidade, quer conhecer a vida daquele empreendedor e transformar aquilo num modo de fazer. Então se eu tenho uma propriedade que produz queijo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou produzir o queijo? Existe essa possibilidade? Quais são as regras de vigilância sanitária para que essa atividade consiga abarcar também uma atividade de um visitante dentro daquele local, né? Então, a gente cuidar também dos EPIs. Então, uma consultoria analisa tudo isso para desenvolver, né, a experiência em si e testar, né? A gente desenvolve na teoria e a gente vai para a prática com os consultores técnicos para que os consultores analisam se essa experiência está factível para venda e para o consumo mesmo, para o consumidor, desenvolver ela dentro daquela propriedade. Legal, então um diagnóstico assim, tanto de negócios, né, como que aquele empreendimento vai ativamente funcionar, como cultural, né, se ali tem uma história para contar, se tem algo que é de interesse público, né, digamos assim, e tem essa questão de saúde também, né, se as pessoas vão estar ali podendo aproveitar, se algo vai ser degustado ou não, né, se a pessoa está lá dentro daquele processo de produção e como que isso vai funcionar efetivamente, né. Sim, nas experiências a gente sempre fala com todos os empreendedores que é contar o modo de vida, né? E aí a gente tem exemplos desde 2019, que a gente tem trabalhado com processo de aplicação, né, com instituições parceiras que contrataram uma metodologia para desenvolver dentro do território do Espírito Santo. E aí, assim, a gente tem casos incríveis que desde 2019 a gente vem mapeando o Espírito Santo e dando consultoria em várias regiões. A primeira região que a gente desenvolveu o trabalho foi a região das montanhas. E aí eu trago um exemplo muito legal, que é do pé à xícara, né? Que é do café especial, do café arábica, que a gente tem vários cafeicultores que transformaram os seus negócios, que além de vender o seu produto, o pacotinho de café, eles também estão vendendo, estão comercializando essa experiência de conhecer o cafezal, da panha do café, de como separar o grão, de como que torra esse grão, né? E quais são as notas, qual é o aroma, como que isso tem, quando chega à mesa, né, o sensorial do café. Então, todo esse processo de produção, quando a gente foi implantar lá no começo, foi muito engraçado, porque o próprio cafeicultor falou, mas o turista vai ser o meiro, vai trabalhar na produção, então, porque ele vai querer catar o café? Como é que funciona isso, né? Então, também o processo de estruturação de turismo de experiência no estado foi também um processo de mudança de cultura, né? Porque nós, como turistas, a gente sempre vai para o empreendimento para comprar um produto e vai embora, ou vai para aquele atrativo natural e vai embora.
Mas quando a gente transforma na economia da experiência, a gente precisa gerar um elo do turista com aquele local visitado e gerar essa experiência, gerar uma vivência, gerar essa emoção, né? Que cria uma memória afetiva para o turista e que o próprio empreendedor possa passar um pouco da sua experiência, da sua cultura. Então, esse exemplo do café que eu dei é um exemplo muito legal, porque a gente fala também de saúde, de bem-estar, né? Que o café arábica transforma a vida das pessoas, é um café... Memória afetiva, né? Cria uma memória afetiva e também gera uma economia um pouco maior, né? Maximiza os recursos dentro daquela propriedade, porque ele não está só comercializando o produto, e sim também o serviço. E tem também um outro empreendimento que a gente atendeu, que foi o Apiário Florim, que em 2022 ganhou o Prêmio de Sustentabilidade da Brastoa, com a experiência que a gente estruturou dentro do empreendimento, e que eles têm trabalhado. E é muito bonito de ver, né? Eu acho que o mais bonito da consultoria é quando a gente cria esse trabalho, né? Desenvolve o trabalho junto com o empreendedor e o empreendedor se torna protagonista desse trabalho, né? Porque é essa consequência que a nossa consultoria sempre quis dar nos nossos atendimentos e vai perdurar aí por muitos anos esse foco, esse propósito, essa missão, que é de levar possibilidades para maximizar o retorno financeiro, mas de uma forma muito respeitosa, né? Então, além de estruturar os produtos, também ensinar os empreendedores a comercializar esse produto, a como se colocar no mercado, né? Para poder conseguir, de fato, vender essas experiências para os turistas. E aí a gente tem vários casos, a gente tem sítios recebendo muitas escolas, então aí já vem turismo pedagógico junto com turismo de experiência, né? Então a gente vai vendo esse desenvolvimento acontecer e a própria mudança cultural do próprio turista de querer consumir essas experiências e não só ir lá visitar, comprar o produto e ir embora. É isso, a pessoa quer aprender alguma coisa, né? Quer sair dali conhecendo algo novo efetivamente, né? Tendo a vivência naquela determinada região. E muitas experiências também traz pra gente uma memória afetiva de situações que a gente viveu na nossa família também. Então, tomar um café, fazer um piquenique dentro de uma área rural, com produtos locais, mas com aquele bolinho que foi feito, que você lembra da vovó, que foi feito lá na sua infância, você também se conecta com aquele espaço, não só com o que está sendo ofertado ali, mas com a sua memória afetiva de situações que você vivenciou em família. Muito bom. E em relação a quem pode contratar essa consultoria, né? São tanto as pessoas que têm suas propriedades, quanto o poder público, o município, o estado. Que situações, assim, vocês se deparam mais? Aquela pessoa que já tem o negócio estruturado e quer aí, né, se especializar ainda mais, ou quando tem uma situação do zero que ou aquele governo ou aquele proprietário quer saber o que pode fazer ali? A gente atende vários públicos, né? A gente tem do empreendedor, né? Da empresa privada, da iniciativa privada, do poder público e também das associações sem fins lucrativos, né? As instituições que gerem aí o turismo no estado do Espírito Santo também é nosso público. Inclusive, a gente está dando um diagnóstico agora para a região da Costa da Imigração, em 2 comunidades em Anchieta, que é em Paraty e Ubu. A gente está descobrindo vários ativos muito legais e a gente vê muito a presença, eu vou dar um spoiler aqui para vocês ficarem até o final, o protagonismo da mulher dentro do turismo, né, dentro do desenvolvimento da atividade turística no estado. Então, acho que assim, isso é algo muito, que a gente tem visto muito em todas as comunidades que a gente tem caminhado. Nosso público são esses, né, e dentro desse rol de serviços, a consultoria trabalha tanto a questão pública quanto a questão privada. Então, a gente também trabalha dentro do empreendimento a estruturação de um plano de negócio, como se posicionar no mercado, como estruturar um produto para poder maximizar ali as atividades dentro do seu empreendimento. Então, a gente sempre fala, trabalhamos da porteira para dentro e também no entorno, né?
análise de sinalização turística, análise viária, infraestrutura turística, a gente trabalha com todo esse entorno, plano de marketing, né, posicionamento do destino para marketing turístico e unindo todo esse elo da cadeia, diagnósticos também para poder analisar esses territórios e vários outros serviços no turismo. A empresa também tem um braço no lado da cultura, que a gente trabalha com elaboração e gestão de projetos culturais, principalmente projetos incentivados. E nas organizações da sociedade civil, que a gente chama, né, das associações aí sem fins lucrativos, a gente tem trabalhado uma reestruturação legal, né, para o marco regulatório da 13019, que a gente apoia aí e presta consultoria para adequar essas instituições para poder estar com a legislação, cumprindo, né, a legislação na sua parte documental, para que ela consiga acessar recursos públicos, né, convênios, termos de fomento. Então a gente tem essa especialidade. E além de tudo isso, né, a Copo, ela tem vários profissionais multidisciplinares que trabalham nessas duas áreas, cultura e turismo. E dentro dessas duas áreas, a gente fez um mapa de captação de recurso, onde existe o recurso para determinados projetos, onde existe o recurso para aquela determinada atividade. Então, às vezes uma prefeitura contrata a gente para desenvolver um trabalho junto ao Conselho Municipal de Turismo, mas a gente ali dentro, a gente já insere no plano de ação quais são os projetos estruturantes e quais são as fontes de captação de recurso que ele pode conseguir para desenvolver aquelas atividades que a gente está colocando dentro do plano de ação. E você chegou a citar, né, que o trabalho da consultoria também abrange o entorno, né, daquele determinado ativo. Como incluir, então, né, as comunidades locais nesse turismo, a questão, né, da natureza local também? Quando a gente vai olhar para o território, a gente precisa analisar todos os ativos. Eu falo que o Espírito Santo, ele já é uma potência, né? O Espírito Santo já tem uma infraestrutura muito boa, né? Tem alguns pontos que ainda precisa melhorar, mas temos visto muitos investimentos, principalmente agora com essa questão da reforma tributária. A gente tem visto o governo investir muito nos ativos aí, na parte de infraestrutura, para poder dar condição para os empreendedores conseguirem desenvolver suas atividades. A gente tem uma cobertura de internet muito significativa no estado. A gente está vendo os investimentos de estrada. Então, quando a gente fala de todos esses ativos de investimento, a gente fala também desse entorno, né? Quando a gente fala de um destino turístico, a gente fala de atrativos naturais, de atrativos culturais, da parte arquitetônica, da cultura, mas principalmente da comunidade residente, né? Da comunidade que vive ali. Então, a gente precisa sempre entender que o turismo é feito por pessoas e para pessoas. Então, existem sempre os residentes e os turistas. Então, a gente precisa entender esse elo, né? E quando a gente olha para esse elo, a gente vê o que compõe essa cadeia ali de atrativos no entorno, que vem a cultura, que vem a gastronomia, que vem a parte de eventos, né? A gente vê a parte cultural. Então, tudo isso é feito por pessoas. Então, o turismo é desenvolvido por pessoas, né? E como eu falei anteriormente, a gente vê dentro do nosso processo de trabalho o protagonismo das mulheres, né? As mulheres é uma força motriz muito grande para o desenvolvimento da atividade turística, principalmente no Espírito Santo. Todas parte dessas lideranças comunitárias são mulheres hoje, né? São mulheres desde da artesã até a empreendedora que está ali desenvolvendo sua atividade para poder receber visitantes dentro da sua propriedade. Então, muitas mulheres trabalhando mesmo para desenvolver a atividade. E a gente sabe, né, que as mulheres têm um afeto, um aconchego, nada contra os homens, né? Mas a gente sabe que as mulheres participando desse processo, elas trazem esse afeto, né, que é uma característica nossa,
para dentro do processo. Isso é muito importante para o turismo, porque as pessoas precisam também. Eu acho que pós-pandemia a gente ficou um pouco com uma necessidade muito grande de ter contato com a natureza e também de se socializar, né, de sermos acolhidos. Então, os destinos que estão pensando nesse acolhimento são destinos que já estão à frente, que é principalmente essa questão da vivência e das experiências que traz esse aconchego, esse acolhimento. E você já falou também um pouco sobre a questão da necessidade de se ter uma boa estrutura ali para que aquele ativo funcione, né? Você acha que o poder público aqui no Espírito Santo tem começado a olhar com mais carinho para o turismo como negócio mesmo aqui no estado? Acredito que sim, a gente tem visto muitos investimentos no turismo acontecendo nos últimos anos, né? O poder público e principalmente algumas instituições sem fins lucrativos de grande força no Espírito Santo têm desenvolvido um trabalho muito legal para desenvolver a atividade, né? A gente precisa sempre olhar para essa questão da infraestrutura, que é algo que o governo tem olhado bastante. Então, assim, as prefeituras, o governo estadual tem feito um trabalho de mapear esses ambientes, de melhorar esses ambientes para que os visitantes e os turistas consigam circular nesses ativos que a gente tem dentro das regiões. Eu sempre gosto de dizer, nosso estado temos várias regiões turísticas, uma potência, né, muito grande. E dentro desses ativos, eu ouvi uma vez o governador falar que o Espírito Santo é um pedacinho de todo o Brasil. E é realmente, aqui nós temos ativos que representam várias etnias, a gente tem uma diversidade cultural muito grande, então temos atrativos naturais únicos, atrativos culturais únicos. Então quando a gente fala, o Convento da Penha só existe aqui no Espírito Santo, não existe em lugar nenhum no mundo igual, né? O Monumento Natural dos Pontões só existe aqui, na cidade de Pancas, ali naquela região dos Pontões. Então, é único. Itaúnas, né? Nós temos ali a nossa praia, o forró, nós temos aqui, naquela característica, naquele formato. Então, a gente precisa entender que não é só infraestrutura, que a gente precisa estruturar os produtos turísticos de uma forma muito, muito adequada, respeitando sempre a comunidade local, né? Colocando a comunidade local para ser protagonista desse desenvolvimento, que eu acho que isso é o mais importante, tecnicamente falando. E, além de tudo isso, não só divulgar o Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, a gente precisa divulgar o Espírito Santo, promover o destino fora daqui. Precisamos sim, é muito importante promover e comercializar o destino, né, os destinos, né, porque nós temos vários destinos. A gente tem várias características. Importante também lembrar que roteiro, né, a nossa consultoria também elabora a roteirização. A roteirização, ela é feita pelo turista, né? Vamos desmistificar isso, as particularidades de cada turista. Eu gosto de turismo religioso, você gosta de turismo gastronômico. A sua característica de viagem vai ser para bares, restaurantes, para viver a gastronomia local. A minha característica vai ser para igrejas, museus, porque são características diferentes. Então não é só visitar cidades, e sim entregar para o turista toda essa oferta, né? Qual é o ambiente que a gente tem? Todo um canal direto que tem todas essas informações adequadas para que o Espírito Santo se torne um produto de fato, para que a gente consiga demonstrar para o turista, para o visitante, para o consumidor, aonde tem os produtos, aonde eles estão e como que eu posso consumi-los, né? É muito isso. Tudo aqui é tão pertinho, né? Então, por que não usar o que a gente tem a nosso favor e, como você falou, né? Não focar em visitar um município ou outro, mas se eu vou fazer turismo gastronômico, né? Passar aí por Domingos Martins e Santa Teresa, já emendar uma coisa na outra, né? Utilizar aí esse turismo de experiência da roça que a gente tem, ou a questão da praia, né? Dá para fazer mais de uma coisa ali e tudo muito pertinho. E a consultoria sempre estimula o quê?
fazer com que os turistas permaneçam mais tempo dentro daquele ambiente para que ele conheça mais os ativos que existem dentro da região, né, que a gente chama de atrativos turísticos, consumam nos equipamentos turísticos, que são toda a cadeia aí, bares, restaurantes, pubs, né, e etc. E, além disso, permaneçam nos hotéis, né, fiquem hospedados para que a economia circule dentro daquele ambiente e também que o visitante consiga desfrutar dessa troca cultural dentro daquele ambiente. A hospitalidade local, né? Isso aí. Super acolhedora, inclusive. E a gente deu vários exemplos, né, do que fazer aqui no estado, mas agora eu queria saber você, o que a Cássia gosta de visitar aqui no Espírito Santo, que tipos de lugares, né, você mais gosta de visitar, quais são suas atividades favoritas aqui pelo estado? Nossa, você me pegou, viu, Ludmila, porque, na verdade, assim, eu conheço 78 municípios, né, já rodei o estado inteiro a trabalho. E tem alguns cantinhos que são muito especiais, mas eu não vou ousar a dizer um ou outro, porque todos eles foram muito especiais para mim, que, né, me trouxeram até aqui, na formação, no trabalho em si. Mas eu, como turista, eu gosto de consumir muito cultura, né? Eu gosto muito de vivenciar a cultura local, então gosto muito de conversar com os empreendedores. Quando eu vou para um destino, eu gosto muito de praia, então eu vou para um destino, eu sempre vou para um empreendimento, aí eu começo a conversar com aquela pessoa e aí faço aquela troca de entender o que é a família dela, como que ela montou aquele negócio. E aí muitas vezes gera uma mentoria, uma consultoria ali gratuita. Mesmo quando você tá a lazer, então tem um pouquinho do trabalho, porque não dá para deixar de lado. E assim, é difícil dissociar turismóloga de turista. Porque mesmo viajando a lazer, a gente sempre vai com um olhar técnico, a gente sempre vai verificar aquele ambiente, a gente vai analisar o entorno daquele empreendimento, ou a gente vai verificar a questão de resíduo na rua, ou placas de sinalização. A gente acaba tendo um olhar mais técnico para tudo aquilo. E muitas vezes, mesmo viajando a lazer, a gente acaba tendo uma troca com algum empreendedor que faz uma mudança muito pequena naquele empreendimento e que gera um grande valor para ele e acaba se conectando comigo novamente e aí fala, eu consegui fazer aquela mudança que você me deu aquele toque aquele dia, nossa, melhorou meu atendimento muito, isso. E aí começa, sabe? E aí eu falo que a Copo, ela tem uma logomarca que é um elo, são elos infinitos, né? Então, nossas consultorias, elas não finalizam, né? Elas finalizam tecnicamente, contrato e etc. Mas todos os empreendedores que a gente já atendeu viram família, né? Então, o elo nunca termina. Então, sempre quando tem alguma necessidade ou alguma questão, nossos profissionais são procurados para tirar dúvida, para poder verificar como pode ser feito. Então, a gente sempre mantém esse elo, né, com todos esses empreendimentos ativos para que a gente forme mesmo essa rede, né, essa família, que é o que a gente tem como premissa mesmo. E, Cássia, para finalizar o nosso bate-papo, você pode falar um pouco sobre o que você daria de dica para os gestores ou para as lideranças comunitárias, para os donos de propriedades rurais, pessoas que querem colocar algum ativo em um determinado local, mas não sabem por onde começar, o que ali seria mais lucrativo, ou o que dentre aquela rica cultura, né, seria mais bem sucedido? São vários públicos, né? Para os gestores públicos, seguir mesmo as políticas públicas de desenvolvimento da atividade turística, mantendo um fundo municipal de turismo ativo, mantendo um conselho municipal de turismo de uma forma participativa, ativa, colaborativa com a gestão, né? E aí eu faço um apelo para os gestores públicos aqui, de olhar não só para as atividades de eventos e festas na cidade, mas olhar também o destino, estruturar melhor os produtos, incentivar os empreendimentos, os empresários que ali estão,
para melhorar as suas atividades, porque a gente ainda tem uma mão de obra ainda, né, que precisa ser tratada, né? A gente tem uma dificuldade de mão de obra para o turismo que é latente. Então, para os gestores públicos, segue a cartilha do sistema, né? Vamos olhar para o destino de uma forma intensa e de uma forma muito profissional para que a gente consiga desenvolver esses ativos dentro dos municípios, né? E isso falo também para o governo, que continue incentivando, que continue trabalhando o turismo como um fator de desenvolvimento econômico, né? Eu tenho visto muitas questões e tenho visto que o turismo tem despontado, né? A gente tem visto aí nos dados que têm sido publicados pelo Observatório do Turismo, que tem aumentado o fluxo de turistas no estado. E nós somos um estado ainda desconhecido, né? Ainda novo para ser conhecido para tanta gente por aí no Brasil e internacionalmente também. Para os empreendedores, a minha dica é: querem trabalhar com turismo? Comece a olhar para o seu negócio, ver quais são as potencialidades que tem dentro do seu negócio, sem inventar moda, né? A gente fala, olha, nós não somos consultoria de ir lá e falar, aqui tem grama, tem que colocar cimento. Não, vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos e aprimorar essas ferramentas para que os turistas e os visitantes nos visitem e sejam recebidos como é a nossa vida, né? Então, para o empreendedor que quer começar o novo, que não trabalha com turismo ainda, olhe para o seu negócio, visualize potencialidades, procure a gente, que a gente também pode dar algumas dicas inicialmente. E para os empreendedores que já estão aí deslanchando, eu falo sempre, continuem sempre investindo, não parem, continue estudando, continue se aprimorando, desenvolvendo trabalhos e cursos e participe de palestras, eventos que fale muito sobre o setor para que ele continue se desenvolvendo de forma sistêmica e de forma responsável. A gente precisa pensar na sustentabilidade dos nossos negócios. Aí é um apelo que eu faço para todos os empresários, empreendimentos. Vamos pensar na nossa sustentabilidade, né? Na geração de resíduo, no cuidado desse resíduo e principalmente no tratamento das pessoas, né? Como que esse funcionário está trabalhando dentro do meu negócio? Como que eu posso tratar essa pessoa de uma forma respeitosa para que isso ocorra de forma fluida e integrada a todo o sistema que o turismo tem para ser desenvolvido a cada vez mais aí no nosso estado. Ou seja, fica aí a mensagem para se capacitar sempre, né? Sempre tem como melhorar e também a visão do turista vai mudando, se transformando e o mercado tem que se transformar junto, né? A gente vai ficando por aqui, mas antes de finalizar, fica com o anúncio dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento.
sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada, Cássia, pela participação. Fala um pouco pra gente, então, dá o caminho das pedras para a pessoa que quer procurar a consultoria, quais as redes sociais, o site. Nosso site está passando por uma reformulação agora, a gente vai vir com uma nova roupagem e agora a gente está na rede social com várias dicas de cultura, de captação de recursos, de elaboração de projeto e também de estruturação de produto turístico, de várias atividades ali do turismo no nosso @Copo Consultoria, Copo com 2 P's, Consultoria. No Instagram você encontra todos os nossos canais, consegue falar direto com a gente no telefone, no WhatsApp, tá tudo ali dentro do Instagram. Maravilha. Copo Consultoria é uma consultoria com identidade capixaba, né? Inclusive DNA do Noroeste capixaba, né, Cássia? Eu falo que é com muito orgulho que eu falo que eu sou capixaba e nascida em Nova Venécia, terra do nosso amigo Richarlison, cidade famosa aí no mundo inteiro. Isso aí, um abraço então, Richarlison, vai nos assistir. E o Destinos S de hoje fica por aqui. Até a próxima edição com mais um convidado para falar sobre todo esse potencial turístico aqui no nosso estado.